Estamos de volta com Porto e Negócios. Eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site, escolher um dos grupos de WhatsApp para debater juntamente com os nossos convidados e com várias personalidades do setor portuário, tudo aquilo que é importante e relevante para o nosso segmento. Esta semana, entrevisto aqui no Porto e Negócios, Fabrício Julião, diretor da Uno Evento e responsável pela 17ª edição do Santos Export. Fabrício, no último bloco falamos muito em relação ao evento e eu tenho que já te questionar de antemão. Qual é a programação do evento que está acontecendo hoje em Brasília? Olha, o evento ele tinha inicialmente a programação original, que começar com a solenidade de abertura, né, à noite, e no dia seguinte a programação técnica. Mas o evento cresceu muito, então nós até inovamos no formato. O evento começa agora às 10 horas da manhã, né, já com um primeiro momento, que é a apresentação do que foi realizado em Singapura. Na sequência, nós temos um painel sobre o agronegócio, que é um dos setores que nós trouxemos para o evento, né? Então é muito importante nós discutirmos a questão do agronegócio, até porque o agro é referência. Né? Então, assim, E o Porto de Santos vem virando um grande corredor de exportação, Fabrício. E se o setor Fabrício de infraestrutura avançasse na mesma proporção do agronegócio, nós seríamos, nesse momento, uma potência. Né? Então, o agro é muito importante. Uma pausa para o almoço, e aí nós entramos com uma programação da CNT, que vai falar muito sobre inovação no setor de transportes, uma programação feita pelo Centronave, para abordar a questão da navegação, que é outro setor muito importante, né, para todo o comércio exterior, e fechando esse dia com a questão da regulação. Né? Esse é um tema muito importante do setor. Então, nós, nesse painel, nós temos já confirmados presidente do TCU, diretor-geral da ANTAC, também amigo nosso, Mário Povia, a NTT, os membros do comitê participando ativamente. Vocês vão debater o novo marco regulatório? Essa é a proposta, Fabrício? Essa é a proposta, é discutir realmente, inclusive, o marco regulatório de alguns segmentos também importantes do setor. Né? Então, discutir um pouco a questão da cabotagem. Cabotagem é muito importante. Fundamental. Né? Ela ser discutida, ela ser ampliada. Acabando esse painel, nós temos a vinda do vice-presidente da Pianchi. Pianchi, resumidamente, é a BNT voltada para o setor marítimo. Né? Então, ela que dá todas as normas aí do ponto de vista de engenharia. O vice-presidente da Pianchi mundial vem para o evento. Né? Então, ele vai fazer uma palestra mostrando a importância da Pianchi no setor mundial. Uhum. E aí temos a solenidade de abertura. Solenidade de abertura, existe uma expectativa nossa, né? Ainda o Palácio ainda não confirmou oficialmente, mas existe a expectativa que o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, abra logo mais o evento, né? E já confirmado o ministro Tarcísio fazendo a grande palestra de abertura. Né? Como já falei no outro bloco, é hoje um dos principais ministros do governo. No segundo dia, né, nós começamos o dia com o ministro Paulo Guedes, falando também da importância da questão da economia. Paulo Guedes confirmado no evento. Paulo Guedes confirmado no evento, e inclusive com uma situação importante, até porque foi noticiado a questão aí da privatização das companhias docas, que inclusive iria para o Ministério da Economia. Isso tudo vai ser muito explorado amanhã. Nós temos depois do Paulo Guedes um grande painel sobre facilitação no comércio exterior. Esse painel liderado pela Abitrab, pelo Angelino Caputo, que é membro do nosso comitê, né? Mas com a participação da Anvisa, Receita Federal, com os agentes, né, importantes para discutir isso daí. Novamente, há uma pausa para o almoço, e aí nós fechamos a programação com 2 grandes painéis. Um painel sobre a questão da intermodalidade e logística, né? Aí trazendo esses segmentos novos da edição do Santos Export, liderado isso pela BOL. Então, o César Meirelles, que é o presidente da BOL, vai ser o grande moderador desse painel. E fechamos a programação, talvez com o principal tema dessa edição, que é a questão dos novos modelos de gestão. Né? Esse é um assunto que vem sendo discutido, e nós, inclusive, colocamos no plural os novos modelos de gestão portuária, porque nós entendemos, num primeiro momento, que para o Brasil existam mais de um modelo. Né? Então, assim, você pode colocar um modelo para o Porto de Santos diferente para o Porto de Suape, diferente para o Porto de Paranaguá,
Então, Isso é não algo novo. necessariamente Isso é algo novo. você precisa ter um único modelo de gestão portuária, né? Então, isso vai ser debatido. Estamos trazendo um consultor internacional para fechar esse painel. É um consultor muito importante. A presença já confirmada do diretor do Banco Mundial, que tem um estudo a respeito disso, né? E a participação, logicamente, do presidente da Codesp, que também quero fazer um agradecimento aqui ao Tércio, que nos apoiou desde o primeiro momento. A Codesp tem sido grande parceira, nos acompanhou na viagem, na nossa comitiva, né? A participação do presidente da Companhia Docas do Espírito Santo, O Júlio. né? O Júlio, confirmado Júlio também nessa programação. Então, o evento ele tem realmente assim um fechamento que eu acho que vai contribuir muito para esse assunto que é muito importante, né? Novos modelos de gestão. Você percebeu? Ele falou que não ia dar exclusivo e já deu uma série de exclusivas aqui para nós, principalmente com a participação de grandes autoridades nesse evento tão importante. Fabrício, eu percebi aí a falta de um painel para discutir tecnologia. Vocês foram para Singapura e vou trazer esse tema para debate também, e a gente percebe que Singapura é um dos portos que investe bastante em tecnologia. Esse assunto vai ser abordado também no fórum, na 17ª edição do Centro Sexport? Vai. Esse assunto ele vai ser abordado em 2 momentos. Nós abrimos o evento no dia hoje, falando exatamente sobre tecnologia. Então, nós temos a primeira apresentação, um resumo daquilo que foi visto na viagem, né? Então, quem vai fazer essa apresentação é justamente o representante da Enterprise Singapura, que esteve conosco acompanhando os dias todos de visita. Essa é uma grande novidade, né, Fabrício? Eu acho que você ir primeiro para trazer o assunto para debater é muito melhor do que debater e depois conhecer. Faz sentido essa minha afirmação, Fabrício? Sem dúvida, Maxwell. Foi outra grande mudança do evento, né? Ao longo desses anos todos, realizando o Santos Export, nós sempre tivemos a viagem depois do evento. E nós, assim, avaliamos que isso precisava ser mudado, porque faz todo sentido você visitar, você, inclusive, criar um certo network com autoridades, com empresários de lá, para que depois eles possam vir participar aqui. Então, nós temos, por exemplo, na edição desse ano, a participação de empresários e de autoridades que vêm ao Brasil para poder também conhecer. Esse é o verdadeiro benchmarking, né? Você vai lá, conhece, traz, debate e repercute o debate em relação àquilo que você aprendeu. Exatamente, exatamente. Então, a inversão da viagem é outra mudança saudável aí da edição desse ano, né? E falando, complementando a questão da tecnologia, então não só nesse primeiro momento de Singapura, mas no momento da CNT. A CNT vai, durante o painel inteiro dela, discutir inovação no setor de transporte, que eu acho que é uma coisa também muito importante para ser discutida no Santos Export. Fabrício, a gente já está acompanhando aí a envergadura desse evento e a gente falou dessa questão de tecnologia, falamos da questão de privatização também e a gente sabe que esta viagem a Singapura, ela repercutiu bastante, principalmente no setor portuário. Se você pudesse pensar alguma coisa e lá falar assim, olha, Singapura tem essa aderência aqui com o Porto de Santos ou os portos do Brasil. O que você traria como uma grande novidade do Porto de Singapura, Fabrício? Olha, acho que a grande lição da viagem, né, sem dúvida nenhuma, foi enxergar Singapura pela versatilidade, né? Singapura, que é um porto consolidado do ponto de vista de carga, né, do ponto de vista de container, é uma referência, né? É uma coisa que assim, é absurda, né? O volume, a estrutura, o que nós enxergamos lá, mas uma coisa foi muito importante na viagem, foi a questão da tecnologia. Né? Singapura realmente surpreendeu a todos da comitiva, empresários experientes, autoridades, ficaram todos surpresos com a questão da tecnologia, porque Singapura, inclusive, fez um trabalho interessante. A partir do momento que o porto ele precisava continuar crescendo, uma das alavancas desse crescimento foi se apoiar no setor da tecnologia. Então, várias startups, várias incubadoras, hoje estão em Singapura, promovendo um desenvolvimento realmente muito acentuado. E aí, essa é uma experiência que eu acho que daria para ser aplicada ao Porto de Santos, né? Eu acho que nós temos todo o potencial para trazer empresas, para estimular empresas que venham se instalar aqui no Porto, do ponto de vista de tecnologia, dando um melhor aproveitamento a um parque tecnológico, dando um melhor aproveitamento a alguns programas do governo do Estado,
Desenvolve São Paulo, Sim. que teriam uma oportunidade da gente criar um trabalho juntos, né? E com isso promover o crescimento da economia na região, ajudar numa ocupação imobiliária, né? Trazer geração de empregos. Então, essa questão, né? Essa questão da tecnologia, eu acho que é assim a grande lição e a grande surpresa da viagem. Como é que ficou a indústria nesse processo aí? A indústria está próximo do porto lá em Singapura também, Fabrício? Nós temos lá uma situação de logística muito interessante, né? Essa é outra palavra importante do setor. Então, assim, discutir logística, a parte toda de zoneamento, a parte de instalações de diversos segmentos, isso foi muito bem planejado lá. Mas, assim, nós estamos na Ásia, né? E quando você fala de Ásia, você fala de algumas coisas que nos surpreendem. Então, por exemplo, existe um grande projeto que é simplesmente a mudança do porto de posição. A partir do momento que o porto hoje ele começa a ficar muito próximo da cidade, e lá nós temos uma situação muito pequena, porque lá o pessoal até brinca que a extensão de Singapura é uma maratona por meia maratona. Nós temos 42 quilômetros de comprimento por 21 de largura. Então, existe lá já todo um projeto pronto, e vai acontecer, que é a mudança de localização do porto de Singapura. Então, isso tudo realmente traz para a gente muitas lições, né? Sem dúvida. Hoje nós discutimos aqui, eu insisto nisso ainda, questão de ponte, túnel, e cada viagem dessas nossas, a gente encontra assim, soluções. Nós visitamos a China em 2011. Sim. E nós percorremos 32 quilômetros, né, de uma ligação. A gente fala de problema de acessos até hoje, a gente percebe, você falou o Porto da China, o Porto da China com aproximadamente 120 gates públicos de acesso ao porto. Então a gente percebe aí o distanciamento absoluto que a gente tem disso tudo. Felizmente, a gente chegou ao final do nosso programa e eu quero já agradecer ao Fabrício pela presença aqui, porque a gente sabe que ele está com a agenda bastante concorrida em virtude do evento, mas ele não deixou de passar aqui pelo Porto e Negócios e dar toda a sua contribuição em relação a este evento tão importante para o nosso país. Fabrício, obrigado pela tua presença. Espero honestamente que você retorne aqui no Porto e Negócios e que em 2020 a gente de alguma maneira possa estar junto neste evento aí que você vem tratando as 7 chaves para a próxima temporada. Obrigado, Maxwell, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Obrigado aos telespectadores. Eu tenho certeza que esse programa é uma referência do setor. O trabalho desenvolvido pelo Santa Cecília é muito importante e eu estou muito feliz de estar aqui divulgando nesse dia importante o Santos Export. Muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos. Porto e Negócios vai ficando por aqui e lembre-se, grandes líderes são do tamanho dos desafios que eles assumem. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Patrocínio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Grupo Gelog. Grupo Iaman. Apoio institucional Concais. Porto de Santos. Realização Santa Cecília TV. 22 anos.